Você já foi chicoteado? E se fosse, você sairia feliz depois? Pois é, são indagações tão estranhas que nem mereceriam resposta. Sobretudo porque nenhuma pessoa normal gosta de sofrer. Acontece que antigamente, sempre que lia a passagem do livro de Atos que contava a vez em que Pedro e João foram presos e chicoteados pelos doutores da lei, para que parassem de pregar a palavra de Deus, eu pensava que os apóstolos eram, no mínimo, malucos. Digo isso porque o livro conta que ambos saíram dos seus castigos felizes. Então eu indagava: como isso é possível? Ok. Você pode até pensar que o carrasco se compadeceu deles e que pegou leve, mas isso não seria possível, afinal o chicote romano ele era dividido no final por duas ou três linguetas, onde eram amarradas pedras ou pedaços de ossos. Isso era feito para justamente cortar a pele e machucar mais. Ou seja, não era nada agradável ser açoitado. Mas, por incrível que pareça, os apóstolos sofreram isso e, quando foram libertos, estavam felizes feito crianças, dando glória a Deus por agora terem a plena certeza de serem dignos de sofrer por Jesus. Bom, para entender esse sentimento esquisito dos apóstolos, é necessário entender primeiro uma das primeiras pregações de Jesus. E foi mais ou menos assim. Ele sentou num monte e disse que bem-aventurados não eram aqueles que estavam protegidos, felizes e saudáveis, mas aqueles que sofriam, que eram pobres de espírito, que choravam, que eram perseguidos, que eram injustiçados, pois seriam justamente essas pessoas que seriam consoladas por Deus. Mas que seriam bem mais bem-aventurados aqueles que sofressem todas essas coisas por causa da palavra de Deus, pois essas pessoas teriam um maior consolo da parte de Deus. Observe, é verdade que Jesus veio para nos ajudar na caminhada, mas, da mesma forma, não é verdade que aqui é o paraíso de Deus, porque Jesus disse: grande é a recompensa de vocês nos céus. E é justamente por isso que vivemos aqui, para aprendermos a ser como Jesus e permitir que os que sofrem e são perseguidos sejam consolados por nossas mãos. E é assim que nos tornamos dignos do céu. Porque o consolo nos céus quem dará é o Senhor. E nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Agora, imagine os dois apóstolos que mal conheciam Jesus, sentados perto dele e o ouvindo falar disso. Imagina a cara de Pedro, achando tudo aquilo sem sentido. Imagina Pedro pensando assim: bem-aventurado o que sofre, o que perde, o que morre. Isso é loucura. E no fim das contas, Pedro estava certo. É loucura mesmo. Contudo, Deus, por meio de Paulo, deixou bem claro isso. Em 1 Coríntios 18, verso 2, quando disse: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E foi quando, logo depois de ler essa passagem, que finalmente entendi por que os apóstolos estavam tão felizes. Eles estavam felizes por finalmente se tornarem loucos.